apresenta Check-up no rádio. Olha, no último dia 24 de junho foi o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. É sempre um tema crucial para a saúde dos idosos. Quedas são um problema sério, especialmente para essa faixa etária, mas há muito que podemos fazer para prevenir esses incidentes e promover um envelhecimento mais seguro e saudável. No check-up no rádio de hoje, com o médico geriatra Belísio Neto, vamos explorar com ele algumas estratégias importantes de prevenção de quedas e como podemos melhorar a qualidade de vida dos idosos nesse aspecto tão importante de saúde. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Joelma. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, aos cuidadores, aos familiares, aos próprios idosos, às pessoas que estão se planejando para o envelhecimento saudável, aqueles acamados, a todos os que acompanham o nosso programa pelo rádio e agradecer também aos ouvintes, aos internautas que estão sempre também atentos nas redes sociais. Satisfação imensa, Marcos, participar mais uma vez aqui do quadro. Quais são os principais fatores de risco para quedas em idosos e como podemos identificá-los? Bem, idoso cai. Todos nós tendemos a achar que isso é normal. Eu diria que não. Isso é comum. Os idosos caem mais do que a população mais jovem. Você tem ideia, Marcos? 30% dos idosos acima de 60 anos, 30%. A cada 10, 3 cai. Cai uma vez ao ano. E metade desses pacientes que caem, eles caem novamente. Acima de 70, 40%. Acima de 80, entre 40% e 50%. Eles caem. Então, os pacientes idosos, eles caem bastante. A gente sabe que quando envelhecemos, a gente perde algumas estruturas, algumas estruturas são diminuídas sua função, os músculos, os ossos, a capacidade de marcha, a marcha não é mais a mesma, a visão, os sentidos, os reflexos são diminuídos e isso pode facilitar quedas. O que mais chama a atenção é que 90% das fraturas de fêmur, é um dado impactante, elas são causadas por quedas. E 40% das mortes por causas externas são causadas por quedas. Mortes, eu falei mortes. Falei fratura de fêmur, coisas gravíssimas, né? A gente sabe que a principal causa de mortes por causas externas no idoso não é acidente de trânsito, como é no adulto jovem. São quedas. Então, queda mata. Queda quebra fêmur. Queda quebra osso, esbagaça o idoso. E a queda leva, Marcos Dantas, a um ciclo que pode terminar em muito sofrimento. A queda, ela começa, o ciclo dessa queda começa com o risco de queda. O paciente está ali andando meio desequilibrado, não enxerga bem, aqui e acolá ele quer dar uma escorregada, aqui e acolá ele anda com um calçado meio que não é adequado, a cerâmica bem bonita, mas lisa, muito móvel no meio da casa. À medida que o tempo passa, o teste de velocidade da marcha vai diminuindo, ele vai perdendo força, aparece um problema no equilíbrio. Então isso são os fatores que vão levando um idoso a ter um risco maior. Então esse idoso precisa ser triado, porque a gente sabe que ele vai cair em 40% das vezes. Se ele tiver 60 anos, ele vai cair mais à medida que a idade avança. Ele precisa ser triado, ele precisa ser esmiuçado para aqueles fatores que vão fazer ele cair. E se ele cair, ele vai ter problemas. Então, tem esses fatores de risco, ele não é triado e aí ele cai. Quando ele cai,
a gente imagina a circunstância da queda, foi por escorregão, não, ele desmaiou antes de cair, não, foi porque a cia da sandália quebrou, ele tropeçou no paralelepípedo, tropeçou no mato, ou ele teve uma crise de tontura, quando levantou, desfaleceu, caiu. Inúmeros são as causas, a circunstância da queda. A queda, ele arranha, foi só um arranhão, ou ele fraturou alguma coisa. Então, esse ciclo da queda vai, o paciente até fraturou alguma coisa, não, foi só escoriações e tal, pronto. Ali fechou, foi leve, não, foi uma fratura de fêmur. Ali fechou um ciclo, e aí vai para o próximo passo, depois, próximo passo. Se é uma escoriação, coisa, ele não deve deixar de fazer intervenções de acordo com as circunstâncias. Ele volta, as circunstâncias da queda. Foi porque tropeçou, então tem que tirar aquele obstáculo. Não, ele não viu o obstáculo, então tem que tratar a visão dele. Será que é porque ele está enxergando pouco? Não, ele tem labirintite, vez por outra ele cambaleia aqui dentro de casa. Então tem que tratar essa tontura dele, mesmo que tenha sido só uma escoriação, porque ele vai voltar a cair. E mesmo que tenha sido um terço desses pacientes fraturam quando voltam a cair no ano, né? Então esse paciente precisa ser abordado dessa forma, desse ciclo da queda, para que sejam implementadas medidas de prevenção. Quando ele tem uma fratura mais grave, aí o ciclo da queda ele é mais deletério. Vai requerer pessoas para o internamento, vai fazer uma cirurgia de fêmur, ele tem pré-operatório, tem o intraoperatório, tem o pós-operatório. O risco de uma cirurgia dessa é alto, uma cirurgia de grande porte, necessita de reserva de vaga de UTI. Esses pacientes complicam com infecções, com embolia pulmonar, com trombose, com AVC, por mais que sejam muito bem feitas as cirurgias, mas é o risco da cirurgia, o risco do paciente. E se é um paciente frágil, isso é muito pior ainda. Tem todo esse risco da cirurgia, do internamento. E quando passou tudo isso, ele teve bem e tal, tirou de letra, vai para casa. E aí tem que ter alguém para dar banho, tem que ter alguém que possa levá-lo para fisioterapia, tem que ter alguém que possa providenciar. Isso era um idoso que antes não dependia de ninguém para nada. Então a gente tem que pensar que os custos, a logística de uma fratura de fêmur num paciente idoso mudam o curso da vida dele. Metade deles não voltam ao status performance, ao estado funcional normal. Metade deles perde algum grau de mobilidade, de independência, quando chega a não morrer da fratura, não morrer da cirurgia, quando chega a não morrer no pós-operatório. Então, esse Dia Mundial de Combate a Quedas, ele faz sim alusão às graves complicações que podem ter uma queda. As graves complicações diretas que a gente vê, não é só o arranhão uma queda. Muitas vezes eles caem, não, doutor, foi só um arranhãozinho, bati só um pouquinho o joelho. E não, por trás disso está envolvido, se você caiu dessa vez, por que é que você caiu? Você tem um risco muito maior de cair de novo, e a próxima pode ser a fratura do fêmur. Então, os principais fatores de risco, Marcos, respondendo diretamente à sua pergunta, são: número 1, fraqueza, perda de massa muscular nas pernas, fraqueza nas pernas, osteoporose. A doença osteoporose é a doença que deixa o osso fraco, o osso oco. Então, se você cai e tem o osso fraco, você quebra. Problemas na visão, por exemplo, que eu falei, não enxerga bem. Doenças no equilíbrio, por exemplo, labirintopatias. Doenças no equilíbrio, como deformidade, alterações da marcha, como deformidade nos pés, como dor numa artrose de joelho, ela facilita uma queda. Uma artrose de quadril facilita uma queda, deixa o paciente em maior risco de cair. Medicamentos podem facilitar a queda. Doenças, a doença de Parkinson é uma doença que é uma doença praticamente da movimentação. Ela tem ela aumenta muito o fator de risco do paciente cair. O próprio Alzheimer, ele facilita quedas, as quedas de pressão, a hipotensão ortostática que a gente fala aqui bastante, são fatores de risco para queda. E quando a gente vai
prevenir queda, a gente vai exatamente nesses fatores intrínsecos do paciente. Você veja que eu não falei aqui em tapete e nada. O que mais faz o idoso cair, e vale salientar que 60% dessas quedas são dentro de casa, o que faz ele cair não da maioria das vezes, problemas do próprio idoso. Né? Não é só afastar tapete, ter pisos antiderrapante, barra no banheiro, ter um dispositivo auxiliar de marcha, também, mas é o idoso se tratar, saber que ele tem que ajustar a vista, operar a catarata, saber que ele tem que tratar aquele distúrbio do equilíbrio dele, seja a labirintopatia, seja qualquer que seja o outro, saber que ele tem que fazer atividade física, fazer alguma movimentação para fortalecer o membro inferior, porque fraqueza de membro inferior causa queda, que ele tem que tratar a artrose dele, tirar ele da dor para que ele não fique com a deficiência, com que ele não perca mobilidade. Então, passando por todos esses fatores, a gente evita, fazendo intervenções em cada fator de risco desse. Na verdade, como eu falei no início da conversa, o ciclo da queda começa com a identificação do paciente que tem alto risco de cair. A gente tem que fazer a pergunta: caiu no último ano? Você tem medo de queda? Se esse paciente tem medo de queda, eu falei, e ainda esqueci de falar do medo de queda depois que ele cai, né? Na fratura, ele desenvolve um medo importante de cair. Bom, perguntar se ele caiu no último ano, se essa queda, se ele tem medo de cair, se ele se preocupa com medo de cair, basicamente isso já tria um paciente. Na atenção básica, uma pergunta dessa você já facilita muito, né, a prevenção de queda. Outras perguntas são interessantes, mas o fato de ele ter caído num ano é fundamental. Doutor Belísio, existem medidas simples que podem ser implementadas em casa para reduzir o risco de quedas, por exemplo? Tem sim. Não esquecer que a principal medida de prevenção são os fatores do indivíduo. A gente chama de fatores intrínsecos. Esses que eu falei anteriormente. Mas existem medidas simples em casa que você pode implementar. Existe um sitezinho chamado Casa Segura. Você vai lá, coloca, e ele vai dizendo cada cômodo como é que tem que ser orientado. Piso da casa do idoso, ele tem que ser seguro. A casa tem que ser segura, não é bonita. Pode até unir as duas outras coisas, mas se tiver que priorizar, se tiver que ser um cimento troiado, caspento, que seja, mas ela é segura. Precisa de uma cerâmica bonita, antiderrapante não. Móveis na parede, vão ter que ser livre. Hoje em dia todo mundo tem um pet. Animal doméstico tem que ter muito cuidado para ele não derrubar um idoso. Antigamente quem derrubava muito idoso era a ovelha enjeitada, né? Era que ela ficava por ali e tinha ciúme e derrubava bastante as pessoas. Mas hoje em dia os pets, a pessoa tropeça, fio no meio da casa, extensão, tudo isso, obstáculos tem que ser retirado dentro de casa. Tapetes, mesmo tapetes fixos, eles não são recomendados. Batentes, tem que ser providenciado corrimão. Se não der, fazer uma rampa. Aqui em Caicó tem bairros que são bastante acidentados e as casas muitas vezes têm muitos batentes. Isso tem que ser colocado corrimão ou uma rampazinha simples ali, só com cimento troiado mesmo e pronto. Então são medidas simples. O banheiro tem que ser um banheiro adaptado, mas não é aquele banheiro adaptado com barras de ouro ou inox, aquela coisa não. Ao invés de luxo é segurança, né? Chumba lá um ferro na parede, vai um buraco, chumba, coloca cimento para esse velho se segurar. Então, quando ele vai levantar do sanitário, ele tem um apoio, se possível, colocar um assento do sanitário mais alto, na altura do joelho. Não dá para fazer a base embaixo, você aumenta um pouquinho, ele fica mais seguro, e uma barra de apoio na frente. O banho, barra de apoio do lado ou uma cadeira para tomar banho sentado. O piso tem que ser caspento, não pode ter piso liso, sem box de preferência, para não ter perigo de porta larga. A porta do quarto, a porta do banheiro tem que ser, como porta de hospital, tem que ser mais larga do que o normal. E o planejamento por onde esse idoso vai andar. Zona rural, por exemplo, às vezes ele não planeja o caminho, sai
Não, você tem que perceber por onde é que você vai. Que você tem um buraco, tem uma pedra, tem um caminho, você tem que... Não facilite. Queda idoso, você viu aqui o desastre que dá. Esbagaça, mata, deixa o paciente incapacitado. Antigamente se dizia... não sei nem se é um termo... correto, mas antigamente... não, quando não mata, hoje a gente desincapacita, mas... Tem que ter muito cuidado. Então, planejar por onde ele vai andar. Vou andar pelo terreno mais plano, que não tem obstáculo. Vou fazer minha caminhada diária. Vou no centro da cidade. Vou planejado. Não andar em piso irregular. Evitar a escuridão. Ambientes sempre iluminados. Interruptor próximo à rede ou à cama. Para na hora que ele levantar para ir no banheiro, ele ligar o interruptor. De preferência, não ir no banheiro à noite, ter um urinol ali do lado, tudo. Não, mas é dentro do banheiro, dentro do banheiro. Não, o quarto tem um banheiro, tudo bem, diminui. Mas o ideal é ter um urinol ali do lado. Tudo isso facilita, porque depois que cai, Marcos, a situação é outra. Fratura um fêmur, fratura um crânio. A dependência vai ser muito grande, vai sofrer muito com dor, o medo de cair, a pitofobia, ele desencadeia um medo intenso. Tem deles que não conseguem nunca mais andar do mesmo jeito que era antes, por causa que desenvolveu essa fobia de quedas importante depois de uma iminência de queda ou mesmo depois de uma queda. Como é que a atividade física, você fazer atividade física, ela pode ajudar na prevenção de quedas? Há exercícios específicos que são recomendados para os idosos? A atividade física, Marcos, ela é fundamental para a saúde em geral, mas a atividade física, ela vai num dos principais fatores de risco de queda, que é a fraqueza muscular, principalmente de membro inferior. A atividade física, ela fortalece os membros, ela deixa o indivíduo com maior capacidade de mobilidade e uma maior capacidade, às vezes, de reflexo, entendeu? Ele tem um reflexo melhor, ele diminui o risco de queda. Isso é fato, é evidência científica. Praticar atividade física diminui risco de queda, seja qual for a atividade física. De preferência, atividade física que gere ganho de força, gere hipertrofia. Atividade física resistida, musculação, pilates, essas previnem queda. O pilates, além de trabalhar força, ele trabalha equilíbrio também, ele trabalha flexibilidade, diminui o risco de queda. No Oriente tem uma prática de Tai Chi Chuan, é uma prática que na literatura é muito falada, porque o Tai Chi diminui o risco de queda, porque treina equilíbrio nos idosos, né? Então, qualquer que seja a atividade física, melhora a saúde em geral e diminui o risco de queda. Mas essas têm um impacto maior no risco de queda. Uma das medidas de prevenção de queda. Não é só mudar o ambiente, não é só botar o paciente para enxergar melhor, também é atividade física. Além das medidas físicas, como a medicina geriátrica pode contribuir para a prevenção de quedas? Boa pergunta. A medicina geriátrica, que é a medicina que não só cuida de velhos, vão acabar com velhos muito doentes. A medicina geriátrica é a medicina da geriatria preventiva também. A gente sabe como o idoso vai chegar aos 90 anos muito doente. E a gente sabe o que aconteceu para que ele chegasse lá tão doente. Então, se a gente pega um paciente aos 60 e ele tem que acabar com essa história de que ir para o geriatra é porque eu estou velho, é porque você está maduro, meu amigo, você passou de fase. Você está numa nova fase da sua vida. Tem os benefícios também de você ser idoso. Então, a gente sabe como chega lá. A medicina geriátrica, ela trabalha a forma preventiva. Então, se a gente sabe como chega o envelhecimento mal sucedido, a gente sabe onde existem os erros, a gente sabe planejar e orientar por onde esse idoso percorrer. Entrar num ciclo de envelhecimento saudável, um ciclo de longevidade saudável, que é o termo que ele gosta. Ele não gosta da palavra velhice. Bom, então tirar esse preconceito, tirar essa história de que não, eu só vou pro geriatra quando eu tiver muito velhinho numa cadeira de roda. Não, vá para o geriatra antes de chegar aí, porque você talvez nem chegue aí, mas você possa
ter seus 90 anos e gozar de uma saúde, de pegar seus bisnetos, seus netos. Então, a ideia é essa. Como é que a gente faz qual a diferença na geriatria, medicina geriátrica, qual a diferença para a prevenção de quedas? Na consulta, Marcos, a gente tem interrogatórios e testes que a gente faz para que a gente rastreie ativamente. A gente tem um instrumento que a gente aplica na consulta chamado instrumento de avaliação geriátrica ampla. E esse instrumento ele é dividido em vários domínios. Domínio da cognição, da mente, domínio da mobilidade, da nutrição, da polifarmácia. Então, o domínio da mobilidade, a gente vai primeiro perguntar: você sofreu queda no último ano? Essa pergunta já tria o paciente para um próximo passo. Além disso, a gente vai perguntar: você tem medo de queda? E vai fazer testes. Vai colocar esse paciente para andar 3 metros, voltar a fazer um teste que a gente chama de Time Up and Go, é uma sigla em inglês, o TUG. Ele vai andar 3 metros, girar e voltar e sentar, e a gente vai cronometrar esse tempo. A depender do tempo, a gente tria esse paciente em alto risco de queda ou baixo risco de queda. Na avaliação geriátrica também, a gente checa alguns fatores de risco. Está enxergando bem, o exame de vista está em dia, tem algum episódio de tontura, observa o calçado, examina os pés, coisa que outras especialidades não têm esse hábito. O idoso, o geriatra, ele examina bem o pé do paciente idoso, porque ali pode ser a causa dele andar, ser a causa dele cair. A gente faz testes de equilíbrio e rastreia ativamente a osteoporose, né? Então, a gente tria o idoso, faz e vai fazendo intervenções, propondo intervenções, por exemplo, tratar a visão. Essa marcha está alterada porque é uma artrose no joelho, é porque ele está sentindo uma dor na coluna, é porque ele tem Parkinson, e aí a gente orienta uma abordagem com fisioterapia ou pilates, alguma coisa que vá prevenir queda. Então, a ideia, a medicina geriátrica, aliás, ela tem essa diferença. Uma parte da nossa consulta é ver mobilidade, triando, e no final da consulta a gente orienta a conduta visando prevenção de quedas. Doutor Belísio Neto, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h03, confirmando 8h03. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem o doutor Márcio Leonardo no quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Manda para cá a sua pergunta.